sequência nas nossas distribuições eletrônicas e relacionando elas com a tabela periódica, certo? Na aulinha passada eu fiz a relação de quem terminou a distribuição eletrônica em S com a tabela periódica. Agora, se nós olharmos aqui todas essas distribuições eletrônicas que eu já deixei prontinhas pra gente, certo? Elas têm uma característica: terminam sempre a distribuição eletrônica no subnível P. Então, se você está com a tabela periódica aberta agora, fecha ela, que eu vou te ensinar como localizar um elemento e descobrir os elétrons da camada de valência a partir daqui dessa distribuição eletrônica, relacionando com a minha tabela periódica, beleza? Então, peguei o nitrogênio de número atômico 7. Número atômico 7, para ele ser neutro, ele também tem 7 elétrons. Então, olhei para a distribuição eletrônica dele, terminou em P3. Então, eu vou fazer o seguinte, cara, ó. As duas primeiras colunas são as colunas do S, as 6 últimas são as colunas do P e as aqui do meio são as colunas da região D. Então, tudo aqui onde é P, eu vou começar a desvendar ela. Olha, o 13 eu posso chamar de P1, o 14, P2, P3, P4, P5 e o 18 será o meu P6. P1, P2, P3, P4, P5, P6. Por que isso me ajuda? Olha aqui, ó, a camada de valência do nitrogênio está dizendo que ele está no segundo nível. Nível para mim é período. Então o nível da camada de valência representa para mim o período que o elemento está. O nível da camada de valência representa para mim o período em que o elemento está, em que ele se encontra. Então ele está na segunda linha, no segundo período da tabela periódica. Mas ele terminou em P3. Então ele está no segundo nível, na segunda linha, lá para o outro lado, P1, P2, P3. Se eu olhar aqui, eu vou encontrar o nitrogênio na minha tabela periódica. Depois confere, depois que nós fizermos todos, você confere que você vai localizar o nitrogênio aqui logo abaixo do grupo 15, certo? E olhando para a camada de valência, tá aqui, ó. A camada de valência é o maior nível e o maior nível é o segundo. Então ele estando no grupo 15, 15 termina 5. Então esse camarada tem 5 elétrons na camada de valência. De onde eu tiro essa informação? Daqui, ó. S2, P3. Então ele está no segundo período, no grupo 15, com 5 elétrons na camada de valência. Beleza? Vamos analisar o próximo. Vamos ver se dá certo para todo mundo do P. Então agora terminou em P6. E o meu maior nível, certo? O meu maior nível representa o período, certo? Vai lá na camada de valência. Então eu sei que esse camarada estará no terceiro período da tabela periódica. Terceiro período, terceira linha. Então ele está em algum lugar da terceira linha. Só que ele terminou em P6. Então ele está na terceira linha, P1, P2, P3, P4, P5. Ele está aqui no final como sendo o P6. Aqui eu encontro o argônio na tabela periódica. Vamos pegar mais um, caso do iodo agora. Dá uma olhada, o maior nível dele está aqui. O maior nível dele representa o período. Você já está craque, você já está sabendo disso. O maior nível representa o período. Então ele está no quinto período, em algum lugar da quinta linha da tabela periódica. Só que ele terminou em P5. Então na quinta linha, eu vou lá no lado que é o P, P1, P2, P3, P4 e P5. Então por aqui eu vou encontrar o meu elemento iodo. Bom, quantos elétrons tem na camada de valência o meu argônio? Cuidado, gente, hein? Ele está no terceiro período, só que o terceiro período não aparece só no P, ele aparece no S também. Então, o argônio, 8 elétrons na camada de valência. Ele é do grupo 18, 18, porque ele tem 8 elétrons na camada de valência. Aqui, eu vou localizar agora, então, dentro do iodo. O iodo é P5, então ele tem 5 elétrons na camada de valência, ó. Ele tem o P5 e ele tem o S2, ele tem o quinto nível 2 vezes. Ele está no grupo 17, 10 e 7. Ele tem 7 elétrons na camada de valência, beleza? Se ficou na dúvida em como identificar os elétrons da camada de valência, clica aqui no cantinho e localiza os elétrons da camada de valência. Mas assim, eu já consigo dividir a tabela periódica em duas regiões muito importantes. As duas primeiras, que são a região S, e as 6 últimas, que são a região P da tabela periódica. Sobra para mim aqui no meio, de 3 a 12, eu tenho 10 colunas. São as 10 colunas que vão originar para mim a região D da tabela periódica. E na região D eu tenho um plus, eu tenho um a mais
certo? Eu não posso só olhar para o final e tentar localizar o elemento, assim como nós fizemos em quem terminou em SP. Por isso não perde a próxima aula para a gente descobrir o D, beleza? Então aqui, gente, ainda para fechar a parte SP, eu vou dizer o seguinte, certo? Quando o elemento termina a distribuição eletrônica em S ou P, então se termina a distribuição eletrônica em S ou P, é chamado de, guarda isso, elemento representativo. Então, os elementos representativos da tabela periódica são todos aqueles que estão na região S, todos nas duas primeiras colunas da tabela periódica, e todos aqueles que estão nas 6 últimas colunas da tabela periódica. Terminou em S ou terminou em P, ele é chamado, certo, de elemento representativo. Guarda isso que a gente já vai falar na próxima aulinha, que vem agora na sequência do subnível D e como eu localizo eles. Beleza, galerinha? Eu espero ter ajudado vocês. Até a próxima aulinha.